Olá, alunos! Nesse vídeo, nós vamos falar mais sobre formatação de texto. Então, até agora, nos nossos HTMLs, o texto aparecia sempre de uma certa forma padrão. O que eu quero dizer com isso? Sempre com o mesmo tamanho de letra, não se usava, por exemplo, negrito ou itálico, sempre a mesma fonte. E nessa aula, nesse vídeo, a gente vai aprender um pouquinho mais como alterar isso usando HTML. Então, vamos lá. Então, nessa aula, a gente vai especificar a aparência de caracteres individuais, por exemplo, como colocar uma palavra, uma letra em negrito, itálico, sublinhado, sobrescrito, tracejado. E incluir também, a gente vai aprender como incluir caracteres especiais, caracteres com acentos, às vezes, marca de copyright, setas para a esquerda, para a direita. A gente também vai aprender a criar textos previamente formatados, como alinhar texto à esquerda, à direita e centralizado, como alterar a fonte e o tamanho da fonte, e como criar outros elementos de texto da miscelânea, inclusive quebra de linha, réguas horizontais, endereços e aspas. Eu vou dividir esse conteúdo, na verdade, em dois vídeos, duas partes. Então, na primeira parte, a gente vai ter aqui incluir caracteres especiais. O resto fica para a parte 2. Ok. Então, existe um negócio que chama estilo de caracteres. Então, tags de estilo de caracteres vão afetar palavras ou caracteres dentro de outras entidades. Por exemplo, que entidade? Dentro de um parágrafo. Você pode querer que uma palavra em específico dentro de um parágrafo esteja em negrito. Então, por exemplo, palavras ou caracteres dentro de um parágrafo. Exemplo, sublinhado, né, que fica com essa linha embaixo da palavra. Negrito, que como se a caneta fosse, como se a letra ele ficasse um pouco mais espessa. Itálico, que ele fica levemente inclinado. Mas essas são só as três mais comuns. Existem outras opções além dessas em termos de estilo de caracteres. Tags de estilo de caracteres em HTML pode ser de dois tipos. O primeiro que a gente vai aprender é o estilo lógico. Então, tags de estilo lógico vão descrever o significado do texto dentro da tag. Então, ela não está tão preocupada se o texto vai estar em negrito ou itálico ou por aí vai. Está mais preocupada em dar um significado àquele texto. Às vezes, alguma formatação em termos de negrito e itálico acompanha esse significado, mas é uma preocupação maior em atribuir um significado a esse texto. Então, usando tags de estilo lógico, o navegador vai determinar a apresentação real do texto, se ele será em negrito, itálico ou se terá qualquer outra mudança na sua apresentação. Então, lembrando, apesar de geralmente ter uma modificação na forma como o texto é apresentado, a principal preocupação é atribuir algum significado. Por exemplo, falar isso aqui é um endereço URL, ou então isso aqui é código de programação. Você também não terá certeza teoricamente, você não terá certeza de qual mudança na apresentação visual será empregada no texto que será destacado. Mas, geralmente, como é sempre a mesma mudança, você acaba aprendendo. Apenas que será sempre a mesma em todos os navegadores. Por que a gente está preocupado aqui em atribuir significado ao texto? Porque essas tags de estilo lógico que atribuem significado ao texto vão ser úteis para a gente quando a gente entrar na segunda parte da disciplina depois do segundo bimestre, ou seja, do terceiro e quarto bimestre, quando a gente aprender CSS, que é uma formatação de texto mais avançada, para botar estilos na sua página HTML. Além do estilo lógico, existe outro estilo físico que você usa tag estilo físico para alterar o verdadeiro estilo da apresentação do texto. Então, não tem um significado atribuir tag. Eu quero negrito, eu quero itálico, eu quero sublinhado, eu quero tracejado, sobrescrito, subscrito e por aí vai. É importante compreender que as tags lógicas transmitem mais significado, então, do que estilo físico. Vamos começar aprendendo algumas tags de estilo lógico. Todas as tags que eu vou apresentar hoje, essas principalmente do início, elas são tags de mão dupla, tá? Então, quando eu falo tag M, tem a tag M de abertura, a tag M de final, e o texto que deve ser atribuído um significado e modificado para essa tag M vai no meio dessa tag de abertura e fechamento M. Então, a tag M, ela vai indicar que os caracteres devem ser enfatizados de alguma forma. Por que M? Porque aí
as duas primeiras letras do verbo de enfatizar em inglês. Então, por isso é M. Um exemplo de ênfase aqui, lembrando que a gente está mostrando só HTML, então tem o HTML inteiro, só parte dele, que é o de mais interesse pra gente. Então, tem um parágrafo aqui que está escrito exemplo de ênfase. Tem um outro parágrafo que está escrito: o tamanduá é o animal, abre a tag M, mais estranho, fecha a tag M, que existe. Então, observem que eu usei essa tag de estilo lógico dentro de um parágrafo em duas palavras nesse caso. Vamos dar uma olhada como esse exemplo 13 fica no HTML. Então, aqui a gente percebe que a parte que está enfatizada, ela fica em itálico. Então, a apresentação vai ficar em itálico, mas o significado que a gente quer atribuir é mais ênfase. Temos a tag strong também, que vai indicar que os caracteres devem ser mais enfatizados do que a tag M. Então, exemplo de strong aqui. Nesse parágrafo, no segundo parágrafo, a gente tem vire à direita na rua São Paulo. Então, é muito importante que a pessoa saiba que é para virar direita ou esquerda. Direita, em que rua? São Paulo. Então, a gente aqui deixou enfatizou mais ainda mais com a tag strong, que vai indicar que os caracteres devem ser mais enfatizados ainda do que você usasse a tag M. Então, strong em português seria forte. É uma tag de abertura e fechamento aqui dentro do parágrafo, envolvendo a direita. Ou seja, a parte da direita é muito importante. E a parte que é na rua São Paulo também é muito importante. Então, que strong envolvendo a rua São Paulo. Lembrando, abriu, fechou. Isso no navegador vai ficar em negrito. Então, negrito aqui está tentando enfatizar ainda mais do que o EM. Como vocês bem sabem, vocês já devem ter usado, por exemplo, alguma IDE para alguma linguagem de programação que você usou, então, uma API, uma IDE para programar naquela linguagem de programação. Por exemplo, tem o NetBeans que programa em Java, dá para programar em Python, no próprio programa do Python. E geralmente as letras, para facilitar a leitura, elas estão no que a gente chama de extensão fixa, fonte de extensão fixa. E esse código, quando está uma fonte de extensão fixa, a grande diferença é que são certas fontes que, independente do caractere, sempre vai ocupar o mesmo espaço de largura do caractere. Facilita um pouquinho a leitura. Então, a tag code, que seria em inglês aqui para código, vai indicar que o texto é uma amostra de código e exibe uma fonte de extensão fixa. Então, por exemplo, se você quisesse lá no meio desse HTML, se você estivesse ensinando a programar em Java ou em Python, e você quer colocar um pedacinho de código ali no meio desse HTML para mostrar um exemplo de código, o que você usa? Você pode usar a tag code, que aí, por exemplo, include stdioh, é para incluir uma biblioteca de entrada e saída na linguagem C. E aí isso aqui é um pedaço de código, na verdade, isso aqui é a linguagem C. Então, estou envolvendo com a tag code. Então, estou falando aqui o significado que isso aqui é um pedaço de código, uma amostra de código, e vai ser exibido com extensão fixa, que nem a gente vai ver agora. Então, aqui, isso aqui, deixa eu aumentar um pouco, é uma extensão fixa. Todos os caracteres têm mais ou menos a mesma largura, facilita um pouquinho a leitura. É bom para quando você está querendo programar. Temos a tag semp também. Semp é só as primeiras letras do que seria sample, que em português é amostra, que vai indicar que o texto geralmente é representado por uma fonte de extensão fixa. Semp, por exemplo, você usa para quê? URL. Então, por exemplo, aqui o URL da página é http://w.google.com/. Aqui não precisava, mas tudo bem. Então, semp aqui é não chega a ser um código, que nem o code, mas ainda é alguma coisa que geralmente você usa extensão fixa, que geralmente está ligado a alguma coisa de computação. Então, observem aqui que a letra fonte de extensão fixa é quase a mesma, mas o significado é diferente. Então, isso aqui é código, isso aqui não é código, é uma URL. Por último, a gente tem a tag de estilo lógico ABBR, que significa que isso aqui é uma abreviação.
aqui significa que parte do texto ali que está no HTML é uma abreviação. Vai dar alguma diferença visual? Não, só vai alterar o significado. Isso é uma abreviação. Mas por que a gente usa isso aqui então? Você indicar um certo texto com abreviação é muito útil para programas de leitura de tela para deficientes visuais. Então, deficientes visuais, eles usam programas de leitura de tela, onde uma voz virtual vai ler todas o texto que está ali na tela. Só que, por exemplo, uma abreviação que para Brasil, uma das abreviações possíveis para Brasil é BRA. Só que se você não indicar que isso é uma abreviação, o que o programa de leitura de tela vai fazer? Vai ler isso como BRA. E não está correto. A abreviação é BRA. Então, esse aí vai indicar que deve ser lida como uma abreviação. Por exemplo, aqui PR é uma abreviação para Paraná. Então, você está indicando que é uma abreviação. Para PR não teria tanto problema, mas, por exemplo, PA, que é Pará. Se você não indicar que isso é uma abreviação, o programa leitura de tela vai ler como PA. E o correto é PA, para indicar que se trata de uma abreviação. Então, aqui é o 21 HTML. E tá aqui. Visualmente não dá diferença, só atribui um significado. Mas como eu falei para vocês, se eu estivesse lendo ou usando o programa de leitura de tela aqui, ele ia ler essa abreviação corretamente. Porque a gente informou para ele que é uma abreviação. Existem também, saindo então do estilo lógico e entrando no estilo físico, lembrando o estilo lógico você está querendo atribuir um significado e geralmente tem uma formatação associada. Já no estilo fixo você está interessado direto, eu quero essa formatação, não tem um significado exato, mas eu quero essa formatação. Então você pode usar tags de estilo físico para alterar o verdadeiro estilo de apresentação do texto. Então, por exemplo, todas essas tags são de mão dupla, tá? Tem abertura e fechamento. Então, para negrito, você envolve o texto que você quer em negrito com a tag B. Por que B? B é a primeira letra de bold, que em português uma das interpretações é negrito. Mesma coisa itálico, primeira letra I ali. Então, lembrando, negrito fica ali em negrito e itálico. TT é o que a gente chama de fonte de máquina de escrever monoespaçada. Então, fica realmente parecendo que foi uma máquina de escrever. É um pouco parecido com a fonte de extensão fixa. Porque TT, typewriter, que em português seria máquina de escrever. Sublinhado, U, porque U? Underline. Então, sublinhado em inglês é underline, por isso U. Tem tracejado também, que é uma linha passando em cima da frase, não embaixo que nem o sublinhado, é em cima, como se você tivesse riscado aquela palavra. Usa S porque em inglês o tracejado seria chamado de slanted. Então, você ali passa uma linha em cima da palavra, como se você estivesse cortando ela. Daqui a pouco eu vou mostrar o visual disso aqui. Big, uma impressão maior que o texto que envolve. Existem outras formas de alterar o tamanho do texto. Essa é só uma das primeiras formas que vocês vão aprender. Não é a única, mas é uma das primeiras formas. Se você quiser uma impressão menor, você usa small. Subscrito. Subscrito, o texto fica levemente que nem H2O. O 2 ali ele não é subscrito. Para isso você usa sub. E se for sobrescrito, você usa sup. Tomando cuidado aqui que subscrito é com B, sobrescrito é com P, tá? Às vezes vocês confundem isso aqui um pouco, então é bom prestar um pouco de atenção. Então aqui é o texto 42 HTML. Então aqui eu tenho parte do HTML, principalmente a parte dentro do body. Dentro do body eu tenho vários parágrafos e cada parágrafo está exemplificando uma das tags de estilo físico que eu acabei de explicar. Então aqui a gente vai apresentar um texto negrito. Observe que a tag B foi dentro do parágrafo, não é para ir fora, é para ir dentro. I para texto em itálico, TT para texto em fonte de máquina, U para sublinhado, S para tracejado,
Aqui simplesmente tem um texto em tamanho padrão para ter uma base de referência, principalmente para os dois próximos, que é big, texto usando a tag big, ou seja, um pouco maior. Texto usando a tag small, um pouco menor. Texto com parte em subscrito, então sub. Texto com parte em sobrescrito, então sup, com P no final. E você pode combinar, por fim, essas tags de estilo físico. Por exemplo, se eu quero um texto em negrito e itálico ao mesmo tempo. Então, abrir o parágrafo, abrir a tag B, abrir a tag I. Qual que é o texto que eu quero colocar em negrito e itálico? Fecho a tag I antes de abrir a B, porque lembrando, tem que alinhar as tags em termos de abertura e fechamento. Pode até ser que se você fechar B antes de I, funcione, mas se você for olhar a documentação oficial do HTML, não vai estar correto. Esse aqui é o 42. É esse aqui? É. Então aqui texto em negrito, itálico, texto em fonte de máquina. Lembra a fonte de extensão fixa, mas um pouquinho diferente. Como se tivesse, para que eles simulassem como se eu tivesse escrito numa máquina de escrever. Texto sublinhado, tracejado, que é o S. Texto em tamanho padrão. Texto usando big, que é big mesmo. Texto usando small, que é small. Texto com parte em subscrito, muito útil para fórmulas químicas, por exemplo. Ou então para fórmulas matemáticas, que nem x ao quadrado, no caso do sobrescrito. Então, lembrando, subscrito é com SUB, sobrescrito é com SUP. E aqui a gente tem um texto tanto em itálico, ou seja, e negrito, ou seja, usando elas alinhadas. Então, você usou a tag I e a tag B. Além disso, existe o que a gente chama em texto mesmo também de caracteres especiais ou entidades especiais. Existem até algumas entidades especiais que estão no teclado de vocês. Vocês poderiam usar o teclado, apesar que a HTML nem sempre funciona muito bem com isso. Mas tem alguns símbolos que não estão no teclado. Então, exemplos de símbolos que... Esse aqui até que alguns estão no teclado, mas daqui a pouco eu mostro alguns que não estão. Então, menor, se você quiser colocar no HTML, o correto seria e-comercial, LT, ponto e vírgula. Ou então entidade numerada. Então, e-comercial, hashtag 60, ponto e vírgula. Não esqueçam do ponto e vírgula, senão não funciona. Aqui a gente tem o próprio e-comercial, o símbolo de copyright. Por exemplo, copyright é um símbolo bastante importante que não tem no teclado. E digite sempre em minúsculo. Então, aqui a gente tem uma lista mais completa. Vou acessar esse site aqui. Então, aqui a gente tem várias entidades especiais. Símbolo de registrado aqui. Tem bastante coisa. Teta aqui, a letra grega. O pi. O ômega. Então, olha como bastante aqui o R de símbolo dos reais, setinhas, várias setinhas, símbolo do multiplicatório, do somatório. Então, tem bastante entidades especiais. A gente decora isso? Não, mas você tem que saber usar. Em que sentido? Então, aqui nesse site tem o nome da entidade especial. Aqui nesse caso, aqui, quando aparece mais de uma, significa que você pode usar qualquer uma dessas três que ele vai aceitar. Então, o que geralmente você sabe? Se eu falar que a entidade de caractere é menor, eu estou falando que é LT. Você sabe que tem que colocar o e-comercial na frente e o ponto e vírgula depois. Então, é muito importante saber como colocar no HTML. Tá, esse aqui. Então, hoje, esse vídeo, essa parte 1, a gente vai parar aqui em caracteres especiais e vai ter um exercício associado com essa parte 1 que nem a gente vai ver na atividade síncrona mais pra frente. Por esse vídeo é só, pessoal. E lembrando, se vocês tiverem dúvidas, vocês têm duas oportunidades para tirar suas dúvidas. No horário de atendimento ou até durante a atividade síncrona. Na atividade síncrona, eu vou estar mais focado em passar o exercício para vocês, associado com o texto, e para vocês tirarem dúvida quanto a esse exercício. É claro que eu posso tirar alguma dúvida do conteúdo e tal, mas se você tiver dúvida quanto ao conteúdo, apareça no horário de atendimento que vai ser no Google Meet, tá bom? Tchau!